Oiê, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estar aprendendo a fazer um recheio de brigadeiro cremoso, tá? Que é muito bem-vindo para rechear bolos, tá? Bolos de festas. Você pode estar utilizando ele para recheio de naked cake, de semi-naked cake, de bolos de pão de ló. Ele serve, tá? Para bolos de pão de ló. Também pode fazer diversos tipos de bolo, não se restrinja muito, tá bom? Aqui nós vamos estar utilizando para esse nosso recheio cremoso de brigadeiro 130 gramas. Lembrando, gente, eu sempre peso tudo em gramas, tá certo? Para não ter erro na receita de vocês. 130 gramas de leite integral, de caixinha mesmo, tá? 10 gramas de manteiga, não é margarina, gente, é manteiga, tá? Manteiga extra. Uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. O creme de leite, nós vamos estar utilizando um creme de leite de 18% de gordura ou mais que isso, tá? Porque a gordura nesse nosso creme de brigadeiro é bem importante. E a medida, a quantidade que nós vamos estar utilizando é 70 gramas, tá? De creme de leite. 130 gramas de chocolate meio amargo. Cris, que chocolate que eu uso para essa cobertura, para esse recheio de creme de brigadeiro? Gente, isso é muito pessoal, tá? Você pode estar utilizando chocolate nobre, desde que teu público pague pelo chocolate nobre que vai estar incluído na tua receita. Você pode estar utilizando cobertura de boa qualidade, se o teu público é o tipo de público que gosta da cobertura. O efeito aqui do chocolate nesse creme é para saborizar, tá? Então, vamos deixar bem claro assim, não adianta quem tem um público que não paga, um público que está acostumado com comer cobertura de chocolate, tu colocar o chocolate nobre, o que vai subir muito o custo, às vezes tu deixa de pegar encomenda por causa do custo do teu bolo, do teu doce, do teu recheio. Então tenha isso em mente, tá? Tu tem que ser flexível. Amido de milho nós vamos precisar, mas é bem pouquinho, tá? É 15 gramas só de amido de milho. Então, leite 130, chocolate 130 gramas. Uma caixinha de leite condensado ou 395 gramas, 10 gramas de manteiga, 70 gramas de creme de leite, sem soro, gente, para quem usa o creme de leite de latinha sem o soro, tá? Descarta o soro, e 15 gramas de amido de milho. Então, daqui nós vamos para minha panela, que é lá para o meu fogão, para nós poder colocar a mão na massa e eu poder mostrar o ponto dessa receita para vocês. Pessoal, já estamos na panela, tá? Já estamos aqui no meu fogão, tá? Eu acho que assim fica muito bom de tu poder ver os detalhes aqui do ponto, tudo. E a gente vai começar colocando o amido de milho primeiro, tá? Pra gente poder dissolver melhor ele, tá? Então eu vou botar aqui um pouquinho de leite condensado com o amido, só pra mim dissolver primeiro. Ó, tá? É só pra não ter perigo de ficar aqueles gruminhos. Tá? A gente sabe que trabalhar com amido de milho a gente tem que ter uma técnicazinha, né? Para que o creme fique lisinho. Tá? Fora isso, agora vai ser bem tranquilo. É um recheio bem fácil de fazer. E é um recheio quente. Quente assim, não que tu vai usar quente, tá? É um recheio que vai pro fogo, tá? Que a gente precisa dar o ponto nele. Agora sim, ó, agora eu termino de colocar, vou colocar todos os ingredientes que a gente falou ali no início do vídeo, da nossa aula. Nosso leite condensado, o nosso amido. O nosso creme de leite. Todas as medidas estão no início aí da aula, tá, pessoal? Volta aí para anotar tudo direitinho. Eu vou colocando para cá. A nossa manteiga. O que acontece se eu utilizar a margarina? Por que eu estou utilizando manteiga e não margarina aqui? Gente, a manteiga, ela é rica em gordura, tá? Ela é feita só de leite. A margarina já é um creme vegetal, tá? Aqui é uma gordura animal. O nosso chocolate vai já no início, tá? E o nosso leite. Vai tudo para a panela.
tá? Fora que o sabor da margarina, voltando lá no papo, é diferente, é bem diferente do da manteiga, né, gente? A qualidade do nosso recheio, todo esse conjunto é o que vai dar a qualidade que a gente quer pro recheio, tá? Aqui eu misturo, eu não liguei o fogo ainda, eu tô misturando, tá? Que os líquidos, eles fiquem bem incorporados, bem misturadinhos. E agora sim. Cris, fogo alto ou fogo baixo? Eu prefiro trabalhar em fogo alto, tá? Se você... outra coisa, gente, panela de fundo grosso sempre, tá? Que a gente for fazer... Eu aconselho sempre, qualquer recheio que tu for fazer na panela que vai pro fogo, fundo grosso, pão duro, tá? De silicone. Eu não aconselho a utilizar a colher de pau, assim como pro brigadeiro também não, tá? A altura do fogo, o fogo alto, fogo médio, fogo baixo, vai interferir na textura do teu recheio. Então, se você quer um recheio bem cremoso e que não fique nada puxa, um recheio cremoso, tá? Que dê um corte bonito no teu bolo. Porque a gente que é confeiteiro, que faz encomenda para fora, o que a gente gosta? De foto, né? Para poder mostrar para o nosso cliente o nosso trabalho. E a foto é muito importante. Então, o recheio, quanto mais bonito no corte, melhor. O fogo alto, ele influencia, tá? Então, o fogo alto é melhor para conseguir essa textura mais cremosa. Porque assim, tu deixa menos no fogo. Tudo que vai açúcar, gente... Lembra que aqui nós estamos utilizando leite condensado. O leite condensado vai muito açúcar. E tudo que vai muito açúcar no fogo, se demorar muito no fogo, o que acontece? Vai virar caramelo, vai caramelizar, né? Então, a gente não quer aquele efeito puxa do caramelo. Por isso, o fogo alto nos ajuda nesse momento, tá? Aqui, já tá começando a querer derreter o chocolate, ó. Tá? Eu tô com o meu fogo alto, como eu disse. E aqui a gente não pode parar de mexer, tá? E o pão duro, ele é perfeito por alcançar todas as partezinhas da panela, tá? Tanto no fundo como nas bordas. E o importante é que a gente não pare de mexer. Porque assim vai cozinhar uniformemente e nós vamos ter uma textura só no nosso recheio. Não vai ficar algumas partes assim, outras não, tá? Lembrando que esse recheio, ele pode sim ser usado eu utilizo nos meus bolos de pão de ló, tá? Bom, aproveitando esse tempinho aqui para conversar um pouquinho com vocês, existem muitas receitas de recheio sabor brigadeiro, tá? De recheio de brigadeiro, que a gente diz. Eu já fiz eu acho que umas 6, 7 receitas diferentes. O sabor geralmente não muda muito, mas o que muda bastante de uma receita para outra é a textura. E eu me apaixonei por esse recheio aqui, justamente pelo fato da textura. Vocês vão amar a textura que fica esse nosso recheio. Tenho certeza. E é aquele negócio, né? Não adianta você aprender a fazer, ver um monte de aula aí na internet, aprender e não botar em prática. Tem que ir lá para a panela fazer. Então, já faz a listinha dos ingredientes aí, tá? E eu quero... Depois faz o recheio, tira a foto e bota lá na tua página, lá nas tuas redes sociais, hashtag Crisazolim, porque eu quero olhar, tá? Lá nas tuas redes sociais, lá no teu Instagram, lá no teu Facebook... Tira a foto, faz o recheio, tira a foto e marca lá. Hashtag Crisazolim, que eu vou saber que é para mim olhar. Tá bom? Aí eu já deixo um comentário lá para você. Ó, o nosso chocolate ele já derreteu e ele tá começando a incorporar. Certo? Sempre cuidando aqui, ó, para levar
tudo que tá nas laterais lá pro meio para ele poder cozinhar junto, tá? Porque senão vai ficar depois que tu tirar o recheio, isso influencia por quê? Porque algumas partes vão ficar mais passaram pela cocção de uma forma incorreta, tá? Ou seja, aqui vai ter uma textura, essas partes aqui, depois vai ter outras, umas vão cristalizar mais rápido do que as outras, tá certo? Então é importante a gente estar sempre cuidando isso. Seja no nosso recheio, seja no nosso brigadeiro de enrolar. Até na bala de brigadeiro, tá? Tudo que vai leite condensado pro fogo, o cuidado é esse. Mexer sempre e deixar sempre bem uniforme. Ó, e a gente vai continuar mexendo até chegar ao ponto. Não vai demorar muito, tá, gente? A função do amido aqui é para nos ajudar a espessar a nossa massa, tá? Então, aqui ele está nos ajudando. Aquela velha função, o que vai amido de milho, apesar disso aqui, até a gente sempre me pergunta se posso congelar o recheio. Até pode congelar esse recheio porque vai bem pouquinho amido, tá? Mas então, se tu já pretende fazer em quantidade de congelar, substitui pela farinha de trigo. Eu não gosto muito de utilizar farinha de trigo, mas nesse caso, para quem faz em quantidade, pega muita encomenda ou gosta de fazer tudo em maior quantidade, de repente troca aí o amido pela farinha de trigo, tá? Porque o amido a gente não deve congelar. Tá, ó, aqui ele já tá borbulhando e agora ele não vai demorar muito para chegar ao nosso ponto que a gente quer, tá? Ó, já começou, agora é a hora que eu preciso cuidar muito o fundo da panela, porque ele começa a ferver, ó, e começa a pegar se eu deixar, tá? Vamos lá, ó. Não precisa se desesperar, tu vê, eu tô em fogo alto ainda, tá? Mas nesse caso, é a primeira vez que você vai fazer, né? Começou a borbulhar, abaixa o fogo um pouquinho, tá? Abaixa um pouquinho o fogo, não tem problema. Eu também, gente, se eu sinto necessidade de baixar o fogo, eu vou lá e baixo um pouquinho, tá? Agora ele tá bem pertinho do ponto já. Viu que ele já tá engrossando. Mas a gente quer o que? Recheio para bolo. E o que o recheio para bolo tem que ter? Estrutura, né, gente? Eu não quero que o meu recheio vaze do bolo. E ele não vai deixar de ficar cremoso, certo? Ele vai ter uma estrutura boa e não vai deixar de ficar cremoso. Ó, tá quase no ponto. Então, Cris, qual é o ponto? Gente, não tem nada a ver com soltar ou não do fundo da panela, tá? Esse recheio aqui, o ponto dele é o que você vai ter que cuidar. É a textura da tua massa aqui, tá? Vamos lá. Acho que vai dar pra ver que ele tá caindo em pedacinhos. Ele tá caindo em pedacinhos e ele cai e ele desenha lá, ó. Tá vendo que ele tá ficando por cima? Vou mexer mais um pouquinho. E agora o meu cuidado é não deixar passar do ponto também, tá? Ó. Poft. Poft. Tá entendendo? Esse aqui é o nosso truque do nosso recheio cremoso, tá? Eu vou desligar porque ele já tá no ponto. Outra coisa, ó. Tu passa assim e ele não... Ele fecha, mas ele vai fechando aos poucos, ó. Tá vendo? Eu vou desligar porque ele já tá? Ó. Ele vai fechando aos poucos, tá? Então, tu vai ver o caminhozinho fechando. E como eu disse... Claro, ó, se eu pegar um monte, ele vai escorrer, tá? Então, por isso que eu tô fazendo isso aqui, ó. Pra mim ver o ponto, ó. Cai, 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 segura, cai. E aqui também ele já deixa a textura, ó.
esse aqui é o ponto que eu quero. Posso utilizar esse ponto. Agora eu desliguei, tá? Já tá desligado, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma mexida. Gente, enquanto ele tá na panela, ele continua. Na verdade, até quando a gente passa para outro recipiente, o processo de cocção dele vai continuar por um tempo, tá? Porque ele tá quente. Então, lá o processo molecular da nossa massa tá ainda modificando, tá certo? Precisamos entender isso. O que eu ia dizer? Uma dica muito valiosa aí é, desligou, dá mais uma mexida. Por quê, gente? Porque aqui ó, é a hora que eu vou pegar tudo que tá nas minhas laterais, que ficou ali parado um tempo, vou vir e vou misturar e a nossa massa vai ficar totalmente homogênea, não vai cristalizar, tá? Não vai ter partes cristalizadas, outras não. E eu vou passar aqui pro meu bolzinho, o recheio, e é lógico que eu preciso esperar. E o tempo de espera dessa massa? Gente, eu gosto de no mínimo 4 horas, tá? De preferência faz de noite para utilizar no outro dia. Deixa de um dia para o outro esfriar bem, estabilizar bem, porque como eu disse, tá? Lá o processo molecular dele, até ele parar realmente e estabilizar, ele leva aí umas horas, tá? Então, a partir de 4 horas tu já pode utilizar, tá? Ele esfriou muito bem esfriado, então já posso utilizar. O que a gente faz agora? Ou tu pode esperar esfriar um pouco e colocar o plástico filme em contato com a massa, ou tu já pode colocar o plástico filme agora, tá? Se eu coloco todo o recheio, gente, geralmente quando é recheio a gente bota o plástico filme agora quando ele tá quente, depois ele vai grudar um pouco ainda, tá? Então, se você preferir, deixa esfriar um pouquinho, aí quando tu vê que ele tá morninho, tu bota. Agora, não pode botar aqui, vamos supor, tá? Eu vou cobrir aqui com ele quente com plástico filme, por quê? Esse vapor vai subir, vai virar gotículas de água aqui e vai atingir o nosso brigadeiro, o nosso recheio, tá? Recheio, seja um brigadeiro, seja um recheio, quanto mais contato com o ar, com a umidade ele tiver, menos ele vai durar, tá? Ou ele vai cristalizar, ou ele vai embolorar. O processo de degradação dele acontece muito mais rápido quando a gente deixa em contato com o ar ou com a umidade, ok? Certinho? Então, está aí o nosso recheio. Eu tenho certeza que vocês vão fazer e vão amar ele. Dá para utilizar também nesse ponto para bico, tá, gente? Então, não esquece, gostou da aula? Deixa aí nos comentários o que você achou. Compartilha nossa aula aí, tá? Com o seu grupo de amigos, com a sua tia, com a sua avó, com teus amigos. E também, não esquece, fica de olho lá no teu e-mail, que a próxima aula vai pro teu e-mail, tá certinho? E marca lá, faz as nossas receitas e marca a hashtag Crisazolim lá, que eu vou estar olhando o seu também, tá? Eu adoro fazer isso. Um grande beijo para você. Até a próxima aula.